Senhoras e senhores jornalistas, eu vou fazer a leitura do comunicado do Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se nos dias 14 e 15 de março de 2024 na cidade de Cachito, província do Bengo, tendo deliberado o seguinte: aumentar a taxa BNA de 18% para 19%, aumentar a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez de 18,5% para 19,5%, aumentar a taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez de 17,5% para 18,5%. O aumento das taxas de juros de referência para a política monetária justifica-se pela persistência das pressões inflacionistas na economia e visa contribuir para o controlo da liquidez em circulação. Relativamente à conjuntura internacional, os bancos centrais das principais economias do mundo mantiveram as suas taxas de juros inalteradas pelo facto das taxas de inflação, não obstante terem desacelerado, continuarem a situar-se acima das metas previamente estabelecidas. No mercado das commodities energéticas, os preços médios de petróleo subiram nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, face às expectativas de uma menor oferta resultante dos conflitos geopolíticos. No que diz respeito à economia nacional, segundo as estatísticas de preços divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal em fevereiro registrou um aumento de 2,58%, explicado maioritariamente pela contribuição da classe de alimentação e bebidas não alcoólicas em 1,85 pontos percentuais, correspondente a cerca de 70% da inflação observada no período. As maiores variações de preços foram verificadas nas classes de alimentação e bebidas não alcoólicas, com 3%, saúde, igualmente com 3%, bens e serviços diversos, com 2,9%, assim como vestuário e calçado, com 2,7%. No que respeita às contribuições, 24 dos 732 produtos que compõem a matriz do Índice de Preços no Consumidor Nacional contribuíram com 1,6 pontos percentuais para a inflação total, o que corresponde a cerca de 61,6%. A taxa de inflação homóloga em fevereiro atingiu 24%, tendo a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas contribuído com cerca de 16%. O comportamento dos preços dos alimentos resulta fundamentalmente da redução da oferta dos produtos de amplo consumo na economia, tendo em conta a insuficiente produção interna e a contínua redução das importações. No domínio monetário, a base monetária em moeda nacional registrou uma expansão de 2,7% no mês de fevereiro e 2,4% em termos acumulados nos primeiros 2 meses do ano. Por seu turno, o agregado monetário M2 em moeda nacional contraiu 2,4% no mês de fevereiro e 2,2% em termos acumulados. O estoque de crédito à economia em moeda nacional atingiu 4,6 bilhões de kwanzas em fevereiro, tendo registrado um aumento
de 69 mil milhões de kwanzas nos primeiros 2 meses do corrente ano. No setor externo, o saldo superavitário da conta de bens nos 2 primeiros meses de 2024 fixou-se em 2,9 mil milhões de dólares norte-americanos, abaixo dos 3,4 mil milhões registrados em igual período de 2023, correspondendo a uma redução de cerca de 14%. O desempenho da conta de bens foi influenciado essencialmente pela contração das receitas de exportação em 16%, correspondente a 993 milhões de dólares norte-americanos, isto em termos homólogos. Por sua vez, o valor das importações reduziu em 18,6%, tendo passado de 2,8 mil milhões de dólares norte-americanos, em igual período de 2023, para 2,3 mil milhões de dólares norte-americanos. O estoque das reservas internacionais fixou-se em 14,2 mil milhões de dólares norte-americanos no mês de fevereiro, o que corresponde a um grau de cobertura de 7,2 meses de importação de bens e serviços. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária realizar-se-á em Luanda nos dias 16 e 17 de maio de 2024. Nós iremos dar a palavra aos senhores jornalistas que queiram nos colocar questões, mas ainda antes disso gostaríamos de referir que o Banco Nacional de Angola pôs em circulação notas de 1.000 e 2.000 kwanzas no âmbito da gestão corrente do numerário, e a diferença com as demais notas que também estão em circulação e que naturalmente continuam em circulação incide essencialmente na assinatura do atual governador do Banco Nacional de Angola e também na data de emissão. Paralelamente às notas de 1.000 e de 2.000 kwanzas, o Banco Nacional de Angola irá brevemente pôr em circulação uma nota de 5.000 kwanzas da mesma família, da série 2020, mas com algumas alterações, quer nas características da nota, quer também nos elementos de segurança. Aqui também faz-se referência à assinatura do atual governador do Banco Nacional de Angola, também a data de emissão da nota. Vamos notar nessa nova nota também que algumas características de segurança saltam à vista, em particular o filete de segurança e também a máscara bacama. Em todo caso, nós iremos também convidar as senhoras e os senhores jornalistas, oportunamente, para uma conferência de apresentação da nova nota de 5.000 kwanzas, que, repito, vai circular brevemente. Ela faz parte da série de 2020 e, naturalmente, todas as notas da série 2020, independentemente da sua data de emissão, continuarão a circular em simultâneo.
colocamos-nos então à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas que queiram nos colocar questões. Muito boa tarde a todos. Wanda Cavukile é o meu nome, sou jornalista da TV Zimbo. Senhor Governador, nas últimas reuniões, e estou aqui lembrada da reunião onde foi apresentada a perspectiva sobre o mercado cambial, o Sr. Governador referiu que o mercado, então, estaria a assistir a mais disponibilidade de divisas no mercado, que realmente tem estado a acontecer. No entanto, não percebemos como, até o momento, os níveis de inflação continuam super altos e, aliás, referiu aqui muito bem sobre os dados do INE. Também outros jornais especializados têm apontado que a taxa de inflação no país atingiu já, em fevereiro, mês passado, mais de 30%, não é? E nós gostaríamos de saber se estas medidas que foram agora anunciadas, estas alterações que o BNA decidiu nesta reunião, vão de facto travar esta pressão que temos sofrido a nível dos preços nos produtos, uma vez que até o poder de compra das famílias está cada vez mais reduzido. Outra questão tem a ver com o facto do BNA ter elevado a taxa de 2,5%, ter elevado para 2,5% a taxa mínima de levantamento de dinheiro nos ATMs. Gostaríamos de saber por que o BNA optou por elevar essa taxa, por que esta medida foi tomada neste sentido. Bom, de momento são estas as questões que gostaríamos de ver respondidas. Muito obrigada. Muito obrigado. António Ambrósio, jornalista correspondente da DW África. Bom, temos assistido a cada dia que passa a desvalorização do Kwanza se comparado com outras moedas, e numa altura em que acontece esta reunião de alto nível, gostaríamos de saber quais são os passos concretos que estão a ser dados para a valorização do próprio Kwanza. A segunda questão. Temos notado quase sempre e em diferentes dependências bancárias os serviços de ATMs cada vez mais vazios por falta de abastecimento de valores. E quando questionado os gestores, não têm uma explicação muito consistente a dar. Gostaríamos de saber do senhor governador do BNA o que se passa de concreto. Não há liquidez no país? E uma terceira questão está ligado à questão das divisas. Quando visitamos as dependências bancárias, quase sempre não há dólar, não há euro, mesmo tendo na conta. Mas quando vamos para os canais informais, estão quase sempre presentes. O que é que se passa? Os cofres do BNA foram desviados por canais informais? Muito obrigado. Obrigado. Alô? Vamos fazer 5 perguntas por vez, quando foram agora 5 questões colocadas, para dar a oportunidade da mesa a responder. Sr. Governador, faz favor. Obrigado. Mais alguém quer colocar? Já fizeram... Vamos aproveitar a ser sucintos, por favor. É uma questão por pessoa, para permitir outros colocarem também. Pronto, agora vamos avançar. Faz favor. Agner dos Santos Elvas é o meu nome. Gostaria de colocar algumas questões ao Sr. Governador. Primeira, fala-se em circulação de notas falsas de 2.000 kwanzas e gostaríamos de saber, por parte do
do Banco Nacional de Angola, se já se aferiu se é real ou não, não é? A circulação de notas falsas de 2.000 kwanzas, as novas que estão já em circulação com a nova assinatura do governador do Banco Nacional de Angola. Também, qual é a situação do mercado cambial nessa altura? Podemos dizer que há estabilidade, há equilíbrio cambial no nosso país. Se continuarmos nessa dinâmica, o BNA poderá, de alguma forma, intervencionar no mercado. E qual é, nessa altura, a maior preocupação do Banco Nacional em relação ao mercado monetário e cambial? Outra preocupação também tem a ver com os pagamentos via TPAs em instituições comerciais. Há várias instituições comerciais, sobretudo as chamadas cantinas de Mamadus, que se negam em aceitar pagamentos abaixo de 500 kwanzas em compras com cartão multicash. Até que ponto esses cidadãos estão a agir à margem da lei e das políticas do Banco Nacional de Angola? Muito obrigado. Nós vamos então responder às questões que nos foram colocadas. Eu vou começar por responder aqui um conjunto de questões e depois irei dar a palavra ao Sr. Vice-Governador Pedro Castro e Silva para responder em particular às questões relacionadas com os TPAs e também aqui sobre os ATMs. Bom, vamos então, relativamente à primeira questão que nos foi colocada e que também creio ter sido retomada por muitos dos senhores jornalistas que colocaram-nos questões a seguir. Eu gostaria de dizer que, de facto, e tal como nós referimos na nossa reunião do mês de janeiro, na conferência de imprensa, nós registramos um aumento das disponibilidades em moeda estrangeira que foram transacionados no mercado cambial. Na conferência de imprensa de janeiro, nós dissemos que a nossa estimativa seria, em média, disponibilidades à volta dos 600 milhões de dólares por mês. E o que nós podemos constatar com o resultado das vendas nos meses de janeiro e fevereiro é que, de facto, estas corresponderam àquilo que eram as nossas estimativas, uma vez que situaram-se, inclusive, acima. Em janeiro, foram transacionados no mercado cambial. Aqui refiro-me em particular às transações que se realizaram no âmbito da plataforma da Bloomberg, por um lado, e por outro lado, as compras diversas realizadas pelos bancos comerciais aos seus clientes. O total dessas compras foi de 986 milhões de dólares em janeiro e de 1.000 milhões de dólares em fevereiro de 2024. Portanto, nota-se aqui claramente que estamos dentro daquilo que eram as nossas previsões e que apontavam para uma média
superior ou à volta dos 600 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024. E já agora, permitam-nos também aqui já dizer que, com base na informação que temos atualmente disponível, para o segundo trimestre também deveremos ter vendas de divisas a serem transacionadas na plataforma da Bloomberg acima dos 600 milhões de dólares por mês. E então, por que que este aumento da taxa, ou pelo menos aumento das compras de divisas por parte dos bancos comerciais, não se refletiram sobre a taxa de inflação? A taxa de inflação homóloga, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, que é o órgão oficial no que diz respeito à publicação das estatísticas de preços, foi de 24%, não 30%, tal como foi referido. Foi de 24%. Sim, mas o órgão oficial, né, o órgão oficial que publica estatísticas de preço no nosso país é o Instituto Nacional de Estatística. Eu aqui refiro-me à informação do Instituto Nacional de Estatística, que, de acordo com a nota de imprensa publicada há 2 dias, revela que a taxa de inflação acumulada até fevereiro deste ano foi de 24%. Naturalmente que essas vendas de divisas, elas foram realizadas no mês de janeiro e fevereiro. É óbvio que haja algum desfazamento entre este aumento das vendas de divisas e o seu impacto no nível geral de preços. Contudo, é preciso ter presente, e isso consta do nosso comunicado, que existe um desfazamento entre a procura e a oferta de bens e serviços. A produção interna ainda é insuficiente e o déficit de oferta não foi coberto pela importação de bens, uma vez que a importação de bens, principalmente de bens de primeira necessidade, continua a registrar reduções relativamente importantes. E as medidas que foram aqui tomadas, naturalmente, elas visam controlar a liquidez em circulação na economia, né? As medidas que foram tomadas pelo nosso Comitê de Política Monetária e anunciadas nessa conferência de imprensa têm esse objetivo de contribuir para o controle da liquidez na economia e, consequentemente, também para a desaceleração do ritmo de crescimento dos preços. Mas é óbvio que existe aqui algum desfazamento temporal. Houve uma questão, aqui um senhor jornalista que fez menção à desvalorização do Kwanza cada dia que passa. Nós não temos estado a constatar isso. Nós temos registro de uma significativa depreciação da moeda nacional ocorrida nos meses de maio e junho do ano passado, e de lá para cá o que nós temos estado a constatar é uma relativa estabilidade da moeda nacional.
E isso está em linha com as questões que nos foram colocadas nas reuniões passadas e que consistiam em saber se o BNA estava por detrás da estabilidade da taxa de câmbio. Né? Isso porque, de julho à presente data, o que se nota é uma relativa estabilidade da moeda nacional, e isso resultante das transações que vão ocorrendo livremente a nível essencialmente da plataforma da Bloomberg, e aqui, mais uma vez, sem intervenção do Banco Nacional de Angola. E os passos que estão a ser dados para a valorização do Kwanza. A valorização do Kwanza, na nossa perspectiva, não depende meramente de decisões administrativas. A valorização do Kwanza há de ser uma consequência do aumento da produção interna, particularmente se o nosso país for capaz de produzir bens e serviços capazes de gerar receita em moeda estrangeira, em complemento daquilo que vai acontecendo no setor petrolífero e mineiro. O Kwanza há de se valorizar se nós assistirmos a um aumento substancial da vinda de turistas estrangeiros para o nosso país e se os angolanos também acreditarem nas potencialidades turísticas do nosso país e optarem também por dedicar parte das suas férias em território nacional. Com isso, eu quero dizer que quando os fluxos financeiros que entrarem para o país forem superiores aos fluxos financeiros que saírem do país, naturalmente que o mercado, de per si, há de determinar aqui uma valorização da nossa moeda nacional. Relativamente às contas, há um jornalista que fez referência aos dólares e euros domiciliados em contas junto dos bancos comerciais e que não podem ser movimentadas. Quem tem disponibilidade em moeda estrangeira junto das suas contas, nas suas contas junto dos bancos comerciais, tem toda a liberdade de movimentar essas contas, principalmente se comprovadamente o destino que se pretende dar a estes recursos forem justificados junto do seu banco comercial. Aliás, mesmo para a movimentação de grandes quantidades em moeda nacional, os bancos comerciais também estão sujeitos a fazerem diligências, principalmente se esses movimentos não correspondem àqueles que habitualmente os seus clientes fazem. E a questão de saber se os cofres do Banco Nacional de Angola estão vazios? Não. Quando nós falamos de vendas de divisas ao mercado, de divisas transacionadas no mercado cambial, nós não estamos a falar de divisas que saem do Banco Nacional de Angola. Essas são divisas que são comercializadas pelas empresas do setor petrolífero, empresas do setor mineiro e
por uma multitude de agentes econômicos que vendem as suas disponibilidades em moeda estrangeira aos bancos comerciais, no sentido de obterem moeda nacional que lhes permita realizar transações no mercado interno. Não são as divisas do Banco Nacional de Angola. E mesmo quando nós dissemos que as nossas reservas internacionais permitem-nos uma cobertura de 7 meses de importação de bens e serviços, nós queremos com isso dizer que, em caso de situação extrema, as divisas permitem essa cobertura. Mas em situação normal, as importações de bens e o pagamento de serviços ao exterior não são realizadas com as divisas do Banco Nacional de Angola. Aliás, o que nós temos estado a constatar é uma relativa estabilidade da nossa posição de reservas internacionais. Relativamente à circulação de notas falsas de 2.000 kwanzas com assinatura do atual governador do BNA, obviamente que isso não corresponde à verdade. Então, sim, estão a circular notas de 1.000 e de 2.000 kwanzas com assinatura do atual governador do BNA, mas é óbvio que essas notas não são falsas. Aliás, nós não temos registro de muitas notas contrafeitas, principalmente as notas de 2.000, de 1.000 ou as notas de menor valor facial. Não temos registro de muitas notas contrafeitas. Tem havido, sim, tentativas de contrafação de notas de 5.000 kwanzas. Mas só são tentativas, porque, na realidade, o cidadão atento constata logo, com base naquelas características e nos elementos de segurança visíveis à população, que o cidadão está logo em condições de distinguir se está perante uma nota autêntica ou se está perante uma nota contrafeita. E aqui também, no que se refere às notas de 5.000 kwanzas, nós não temos registro de muitas notas contrafeitas. No ano passado, nós tivemos um registro de 2.500 notas contrafeitas, de acordo com as análises feitas no nosso laboratório. Mas é importante que os senhores jornalistas tenham presente que estão em circulação nas diversas denominações mais de 500 milhões de notas. Então, 2.000 ou 2.500 notas versus 500 milhões de notas é algo totalmente insignificante. Por isso, não se pode dizer que estão em circulação grandes quantidades de notas contrafeitas. Foi colocada também uma questão sobre uma eventual intervenção do Banco Nacional de Angola. Nós entendemos que, no contexto atual, não há necessidade, para já, de qualquer intervenção do Banco Nacional de Angola no mercado cambial.
até porque os dados que nós apresentamos mostram que nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o volume de divisas transacionadas no mercado situou-se acima das nossas expectativas. Com isso, eu vou dar então a palavra ao Sr. Vice-Governador Pedro Castro Silva para responder às demais questões. Obrigado, Governador. Foram colocadas questões sobre os TPAs e também sobre os ATMs. Com relação aos TPAs, tomamos conhecimento desta informação sobre a negação dos pagamentos por via de terminais de pagamento automático nas cantinas. É uma informação que nós agora vamos tratar no Banco Nacional de Angola. Gostaria apenas de dizer que não há qualquer imposição regulamentar do lado do BNA, nem qualquer limitação operacional do lado da EMIS para que pagamentos com valores inferiores a 500 kwanzas não sejam feitos por via de TPAs. Aliás, é frequente irmos a estabelecimentos comerciais, muitos deles com parques de estacionamento, e fazermos pagamentos com valores inferiores a 500 kwanzas com recurso a cartões, portanto, aos TPAs. Com relação aos ATMs, estão aqui duas, não, ainda com relação aos TPAs, comentar a taxa de levantamentos, é uma das questões que foi feita pela Wanda da TV Zimbo. Nós tínhamos um instrutivo no mercado que estipulava como 1% a taxa de levantamento em TPAs. O levantamento em TPAs é uma das formas que nós procuramos introduzir no mercado há pouco tempo atrás, já com o intuito de ir reduzindo a pressão sobre os ATMs e ter um meio alternativo de se ter acesso ao numerário para além dos ATMs e também das agências bancárias. Cresceu significativamente. Nós tivemos ao longo do ano de 2023 levantamentos em TPAs acima dos 400 mil, então houve mais de 400 mil levantamentos em TPA, que significa um crescimento de mais de 1000% com relação a 2022. E decidiu o Banco Nacional, obviamente após consultar a EMIS e os próprios comerciantes, aumentar a taxa de levantamento de 1 para 2,5% em benefício dos comerciantes que continuamente têm estado a investir não só na expansão do número de lojas, do número de pontos de vendas, mas também na aquisição de TPAs. Isto tudo com o objetivo de facilitar o acesso a numerário. A outra questão colocada pela Deutsche Welle diz respeito às filas. O facto de, ao longo dos meses de janeiro, fevereiro, e temos feito também o controlo ao longo deste mês de março, de nós termos menos filas nos ATMs, tem a ver com uma iniciativa que nós tomamos junto dos bancos comerciais e da EMIS. Decidimos em finais de 2022 e iniciamos a sua implementação ao longo de 2023 para aumentarmos o parque de ATMs no país de uma forma geral. Nós hoje temos, no dia 31 de dezembro, nós tínhamos 3.548 ATMs, toda a rede
nacional, tínhamos 3.548 ATMs, e isso significa um aumento de 11% relativamente a dezembro de 2022. Portanto, nós estamos a testemunhar um aumento da oferta de ATMs, que é uma das formas que nós encontramos de atenuar as filas. Mencionando concretamente a província de Luanda, onde temos visto mais pressão, nós iniciamos uma fase piloto com o município de Viana. É um dos municípios onde há maior pressão sobre as redes de ATMs e inclusive fazia com que os cidadãos se deslocassem a outros municípios. Iniciamos um programa piloto nesse município e ao longo do ano passado foram instalados aí 67 novos ATMs, que contribuiu também significativamente para a redução da pressão e para haver uma maior comodidade do utilizador no acesso ao numerário. Portanto, nós vamos continuar a observar filas nos ATMs, porque há sim ainda uma maior procura com relação à oferta de pontos de levantamentos, mas é nossa expectativa e as evidências dos últimos meses mostram isso, que a pressão será menor à medida que formos aumentando o número de ATMs no mercado. Temos mais questões? Obrigado. Edivaldo Lemos, jornalista do Jornal de Angola. A minha questão é dirigida para o senhor governador. Eu queria saber, além da segurança, estou a me referir às novas notas de 5.000 kwanza que serão inseridas no mercado. Além da questão de segurança, há mais um outro impacto positivo que essas novas notas de 5.000 possa contribuir para o melhoramento da nossa economia nacional. E a outra questão disse que o comportamento dos preços resultam da redução das importações. Uma vez reunido o Comitê de Política Monetária do BNA, quais são as perspectivas que possam trazer para o melhoramento desse quadro? Para concluir, existem bancos no nosso mercado que não fornecem serviços de crédito. Também queria saber se é normal, uma vez que o crédito também faz parte da natureza dos serviços bancários. Queria dar o exemplo do Banco BCI. O Banco BCI cobra taxa de imposto de aderência ao serviço de crédito e depois cobra taxa de desconto do crédito cedido ao cliente. Queria saber, aos olhos do BNA, se isso é normal ou se o BNA também tem conhecimento desta prática. Obrigado. Mário Francisco, jornalista da ANGOP. A primeira questão é relativamente ao aumento das taxas que o Comitê de Política Monetária decidiu crescer de 18 para 19, de 18,5 para 19,5. Gostaria de saber do seu governador qual o motivo do aumento dessas taxas, a primeira. A segunda questão é que políticas concretas é que o BNA tem para controlar aquilo que é a inflação no nosso país. Obrigado. Desculpa. Tá bom. Permitam-me só mais duas questões. Bom, a primeira eu gostaria de saber, diante, obrigada, da nova
taxa BNA, que foi alterada, né, de 18% para 19%. Qual é a previsão do Banco Central relativamente à taxa de inflação até ao fim deste ano? E a segunda questão é relativamente às notas que foram contrafeitas no ano passado. O senhor governador falou aqui em mais de 2.500 notas. Em termos de valor facial, quais foram as mais contrafeitas? Ou seja, qual é a nota mais contrafeita? Obrigada. Se calhar pode deixar aí que é para o vice-governador responder à questão que foi colocada sobre o crédito. Eu vou responder. As instituições financeiras bancárias licenciadas pelo Banco Nacional de Angola são, por excelência, intermediárias de fundos. Então, não há quaisquer razões para não concederem crédito à economia. Todas elas concedem crédito à economia, quer seja aos particulares ou a empresas. Com relação ao pressário, existem exigências regulamentares e uma delas é que o pressário deve estar bem visível e comunicado aos clientes, quer em suporte físico nos balcões, quer em suporte eletrónico nos portais institucionais dos bancos. As taxas, as comissões que os bancos devem cobrar aos seus clientes, por exigência regulamentar, devem ser aquelas que estão também comunicadas, publicamente comunicadas. Caso existam situações de desvio de taxas efetivamente cobradas relativamente às publicadas e comunicadas, então deve ser comunicado ao Banco Nacional. E nós temos estado a atuar, inclusive a penalizar bancos sempre que isso acontece. Não sei se estão bem os telefones. Relativamente às demais questões, e começando pela última, as notas mais contrafeitas, tal como nós já dissemos, tem sido a nota de 5.000 kwanzas, uma vez que nós não temos registro de notas contrafeitas nas denominações mais baixas, principalmente de 200, 500 kwanzas. Pode haver algumas nas denominações de 1.000 e 2.000, mas as notas contrafeitas incidem essencialmente nas notas de 5.000 kwanzas, mas eu aqui também ainda repito, são tentativas, porque geralmente a contrafação é feita de maneira rudimentar. São fotocópias. E com essas fotocópias, os burladores tentam ludibriar a atenção dos agentes econômicos. Por isso é que nós também entendemos reforçar os elementos de segurança da nota de 5.000 kwanzas. Por exemplo, nós tínhamos na outra nota, nós temos o filete de segurança que é sobreposto na nota, e nesta nota nova nós temos o filete de segurança entrelaçado.
A máscara Bacama, por exemplo, está mais visível, né? Então nós reforçamos aqui alguns elementos de segurança que podem ser identificados a olho nu. Relativamente ao impacto das notas de 5.000, naturalmente que nós não estamos a prever aqui nenhum impacto, né? Porque a nota de 5.000 ela está circular. A única coisa que acontece é que no âmbito da produção de novas notas, e isso é um processo normal que acontece com frequência, no âmbito da produção das novas notas, nós entendemos que tínhamos que reforçar os elementos de segurança dessa denominação, e até porque também foi inserida a assinatura do atual governador do Banco Nacional de Angola. Comportamento dos preços versus importação. Nós, no nosso comunicado, mencionamos, em primeiro lugar, a insuficiência da produção interna, não compensada pela importação de bens. Quer dizer que, para nós termos aqui, no combate à inflação, não temos que olhar única e exclusivamente para as importações. Nós também temos que olhar para a produção interna. Porque, em última instância, a inflação é o resultado de um desequilíbrio entre a procura e a oferta. As medidas de política monetária incidem essencialmente do lado da procura. Por isso é que nós decidimos aumentar as taxas de maneira a sinalizar o mercado, particularmente aos bancos comerciais, que as transações a nível da nossa economia devem ser realizadas com a liquidez já existente na economia. Pretende-se também dissuadir que os bancos comerciais recorram à liquidez do Banco Central para a realização das suas mais diversas operações. Ainda sobre esse tema do aumento das taxas, nós também, aqui é importante dizer que o Banco Central tem vários instrumentos de política monetária. Temos as taxas diretoras, a taxa diretora, que é a taxa BNA, temos as diversas facilidades. Nós temos operações de mercado aberto. Não fizemos aqui grande incidência sobre as reservas obrigatórias, mas também é um instrumento de política monetária. Na realidade, existe um conjunto de instrumentos de política monetária que são usados pelo Banco Central, no sentido de, tal como eu já fiz referência, contribuir para um maior controlo da liquidez na nossa economia. E isso é o que se pretende fazer com as medidas de política monetária que aqui foram tomadas. As nossas expectativas é que rapidamente se corrija o desequilíbrio entre a oferta e a procura. E aqui permitam-me sinalizar claramente que a produção interna de bens, particularmente no nosso país, e com base nos dados que nós temos do ano passado, e isso também é patente nos dados dos 2 primeiros anos deste ano, está muito abaixo da taxa de crescimento da população. E a compensação desta fraca produção interna de bens não tem sido compensada pelas importações, porque aqui também as importações registram uma queda muito acentuada e que está acima dos 30%. Então, rapidamente, nós precisamos
de encontrar mecanismos para que se corrija o desequilíbrio que existe entre a procura e a oferta de bens na nossa economia. Fez-se uma questão sobre a previsão da taxa de inflação para 2024. Com base na informação atualmente disponível, mantém-se a nossa previsão de inflação para 2024, que é na ordem dos 19%. É óbvio que a inflação tem tendência crescente, nós reconhecemos isso, mas a nossa perspectiva é de que, a partir do segundo semestre deste ano, as taxas de inflação mensais se situem abaixo das taxas de inflação mensais registradas no ano passado, e com base nisso nós teremos uma tendência de desaceleração da inflação homóloga, que há de nos conduzir então para esse desiderato que é de 19%. Já para terminar, eu gostaria de retomar aqui uma das questões que foi colocada sobre os cofres do BNA, se estariam a ser desviados para os canais informais. Na realidade, a questão aqui que se coloca é saber se as divisas saem do BNA para o mercado informal. O que eu gostaria de dizer é que do Banco Nacional de Angola não saem notas de moeda estrangeira. Do BNA não sai nenhuma nota de moeda estrangeira. O Banco Nacional de Angola, mesmo no passado, quando realizavam vendas de divisas aos bancos comerciais, essas vendas materializavam-se em ordens de transferência. O BNA dava instruções ao seu banco correspondente para que esse transfira um determinado montante para um banco comercial que opera em Angola. Era através de ordens de transferência, não através de movimentação de numerário, do BNA para os bancos comerciais. Essa movimentação de numerário acontece com as notas do Kwanza, né? Porque o BNA é que é o banco emissor de moeda nacional. Naturalmente, para que haja notas do Kwanza em circulação na economia, essas notas saem do BNA para os bancos comerciais. Mas não há circulação de notas denominadas em moeda estrangeira que saem dos cofres do BNA para os bancos comerciais e, consequentemente, para o mercado. Era esta a clarificação que eu também gostaria de fazer. E com isso, então, vamos dar por encerrada a nossa conferência de imprensa e obrigado por terem vindo.